Shabbat Shalom, Shalom, Shalom a toda a paz e a graça de Yeshua seja sobre você. Hoje nós temos uma palavra poderosa. Nós vamos falar sobre o Senhor do descanso. Nesse 18º dia da contagem do Homer, nós iremos a fundo naquilo que o Senhor estabelece para nós como um outro nível de relacionamento com Ele. Amém. Shalom, shalom. Shabbat, shalom. Hoje é um dia mais que especial. Continuamos nessa caminhada, nessa contagem, dias que o Senhor tem se revelado a nós, quem Ele é, o que Ele espera e requer de nós. Então, que o Senhor possa estar continuando nos abençoando nessa contagem do homem, né? E hoje, a nossa leitura, ela se encontra no livro de Salmos, um Salmos muito conhecido, Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Presta atenção aqui, ó. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Versículo de número 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nesse texto ele é bem completo e ele fala do nosso descanso no Senhor. E esse descanso é um descanso que ele vem a nível de bênção também, não é um descanso apenas. Eu costumo dizer, não é quando o Senhor nos chama para o descanso, não é um tempo de ociosidade, mas é um tempo de reflexão, um tempo de relacionamento, um tempo de manifestação da imagem e semelhança do Senhor. Isso nos reporta, né, nos remonta, né, aquilo que o Senhor estabelece na sua criação. Ele, no sexto dia, ele cria o homem, até então ali o homem não faz nada. Aí nós temos duas coisas, né? Ele cria o homem não faz nada, e ele estabelece um dia de descanso, que ele também descansa, sabendo que Deus não precisava descansar, ele simplesmente descansou. E ele chama o homem para esse descanso que não é um descanso do homem sem Deus, é um descanso do homem com Deus. Deus não estava cansado, mas Deus estava querendo que aquele descanso fosse um tempo de relacionamento entre ele, né, o homem, entre o homem, né, e o Todo-Poderoso. E nós vemos que a palavra do Senhor fala sobre isso, né, que Deus, ele até os confins da terra, né, ele não desmaia e nem se cansa. Então, ele é a soma da perfeição, das coisas perfeitas, que nunca vai ser diminuído ou alterado, né, na sua essência. Mas ele descansou porque ele queria se relacionar com o homem. É muito interessante porque quando ele fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a gente pensa logo em coisas materiais. A gente pensa mais no financeiro. Quando você para e pensa assim, ó, deitar-me faz em verdes pastos, em pastos verdejantes. Ele quer que você descanse, ele quer que você deite. E isso, ele proporciona isso em um lugar propício para Um isso. Um ambiente, uma ambiente, atmosfera. só que não é só. Ele coloca, faz deitar-me em pastos verdejantes, em lugar em abundância, mas ele faz uma coisa muito interessante aqui, ó. Ele guia mansamente. Ele nos guia. Então, relacionamento é guiar também. Então, olha só, a gente precisa entender aí esse mistério aqui dentro desse salmo aqui, porque de tanta gente ler,
a gente não vê a profundidade que o que está escrito aqui, o entendimento que Deus quer trazer. Então, Deus quer que você, sim, deite em lugares verdejantes, em lugar de descanso, para que você desfrute tudo aquilo que Ele tem para você, porque se a gente não parar, a gente não vê a beleza ao nosso redor, a criação dele. E A aí gente a não se gente relaciona com Deus. não se relaciona, você fica naquela coisa que você não para. E outra coisa que me chama muita atenção, ele refrigera a nossa alma. Ele nada vai faltar, eu acredito nisso, eu creio nessa palavra. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva, ela é verdadeira. E aqui está dizendo que não vai me faltar as coisas. A minha alma também vai ser suprida. As minhas necessidades da minha alma, do meu coração, elas vão ser supridas, porque nós vamos ser guiados pelas veredas da justiça. E essas veredas da justiça aqui não são as justiças humanas, é a justiça que vem dele. Porque esse é um dos pilares do trono dele, a justiça. Então, a gente precisa estar entendendo, entrando nessa dimensão desse sábado, do Shabá, do descanso que o Senhor te convida, te proporciona. Separa, prepara esse tempo para que você venha ter essa comunhão e intimidade com Ele. Que essa palavra, ela possa estar falando com você, principalmente aqueles que estão passando muitas dificuldades, aqueles que estão muito cansados, que não conseguem parar nem um instante, ainda mais agora nessa situação. Olha só, a nível de batalha espiritual, sempre a gente vai falar alguma coisa sobre batalha espiritual, né? Esse texto que você leu, a nível de batalha espiritual, ele é bem interessante quando nós estamos descansando no Senhor. É o tempo que o Senhor nos chama para um momento com Ele, Sim, guardado por Ele, sim, estando numa mesa que Ele preparou. Você imagina, diante desse mundo, nós estamos falando para pessoas que entendem o mundo espiritual. sim. Pessoas que sabem que além do mundo visível, existe um mundo invisível em guerra nesse instante. Sim. Esse mundo invisível, com essa guerra, o Senhor está falando assim, ó, no meio dessa adversidade, no meio dessa guerra, no meio dessa atmosfera, você vai estar onde? Comigo. Numa mesa, na presença, mesmo que os inimigos estejam na volta, na presença dos inimigos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, até andar no vale da sombra da morte. Olha a situação, Sim. né? Mas ele vai ungir a cabeça, ele vai estar conosco, a vara dele vai nos consolar, o cajado dele vai também nos ajudar nesse tempo, Direcionar. né? E o óleo, olha só, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. Vai transbordar o quê? Dele, da unção dele, em meio a essa adversidade, em meio a essa dificuldade, dentro desse descanso nele. É um tempo de exclusividade com Ele. Parece um tanto quanto utópico a gente falar isso, mas esse tempo de descanso que o Senhor nos chama é um tempo para estarmos exclusivamente com Ele, relacionando com Ele, se relacionando com Ele. O homem, ele é destinado para estar nesse nível de descanso. Por isso que eu gosto de sempre enfatizar, não é num nível de ociosidade, não é num nível de relaxamento, é num nível de relacionamento. Nesse nível de descanso, o homem foi destinado a estar. A fazer disso seu estilo de vida, né? De poder estar concentrado, ligado em tudo que Deus é e em tudo aquilo que Deus fez ou faz, a ponto da gente contemplar tudo aquilo que o Senhor criou. E ele fala ali, ó, que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor estará sobre nós. Amém. Nós precisamos entender isso. E para fechar, aqui, ó, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isto remete ao relacionamento de novo. Para que ele faz tudo isso? Ele quer que nós habitemos na casa do Senhor, na presença dele.
Olha só que fantástico, né? Sim. Olha que palavra de consolo, de conforto, de fortaleza, de descanso. Ele quer ser o seu descanso. Nós vamos orar nesse instante. Pai, nós chegamos diante de Ti, de Yeshua, que é o Senhor do descanso, que é o Senhor do Sim, ó sábado, Pai. que é o Senhor do Shabat. Sim, ó Deus. E nós sabemos, e nós reconhecemos que Tu és a fonte, Senhor, de toda a bênção, Senhor, tanto para o nosso espírito, quanto para a nossa alma, quanto para o nosso corpo, a fim de que nós encontremos o descanso em Ti, Senhor. Nós sabemos que esse tempo Tu estabeleceste, Pai, a fim de que nós tivéssemos níveis, galgássemos níveis de intimidade, de confiança, de experimentar, Senhor, meu Deus, níveis de adoração e louvor, expressão da nossa gratidão que nós ainda não tínhamos experimentado. E nós colocamos as nossas vidas, nosso coração, Senhor, diante de Ti, a fim de que nós venhamos experimentar isso tudo, Pai. Tu tem nos chamado nesse tempo, Senhor, nessa atmosfera dimensional, atmosferas experimentadas por sacerdotes. Tua palavra fala que Tu chama uma nação, Senhor, uma nação diferenciada de reis e de sacerdotes. Nessa atmosfera, essa atmosfera acessada por sacerdotes que têm o que oferecer a Ti nesse tempo, nós erguemos um altar, erigimos um altar de adoração a Ti, Senhor. Nós sabemos que nós estamos debaixo do novo e vivo caminho, por aquilo que a graça manifesta nesse tempo, Pai. Por tudo aquilo que a graça, Senhor meu Deus, traz como benefício nesse tempo. Portanto, que nós possamos experimentar esses níveis nesse templo, nesse portal dimensional que nós estamos, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Amém. Amém.